Hoje eu vou falar de um tema que eu sou o primeiro a ser tratado. E no decorrer dos dias eu venho preparando algo que eu tenho vivido. E a gente vai falar hoje sobre, o tema da mensagem é vencendo a tentação. Mas vencendo a tentação, a gente precisa entender o que é a tentação, né? Às vezes fica meio vago, o que é a tentação? O que é essa tal de tentação que todo mundo fala? A tentação é pecado? O que é a tentação? A tentação, um dos significados ela é atração por coisas proibidas. A tentação ela é um movimento íntimo que incita o mal. A tentação é um desejo veemente por algo que você quer muito, tem muita força envolvida. Puxa, eu quero isso, então isso é um tipo de tentação. A tentação não é o pecado. A tentação ela é um convite para o pecado. Ela cria em mim, em você, um desejo de pecar. É aquela coisinha, puxa, se eu fizer isso, eu vou ficar bem. Então a tentação ela é isso, ela não chega a ser o pecado. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E com base nessa leitura, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, algumas verdades que Jesus viveu lá. A primeira verdade, ela diz o seguinte: vencemos a tentação quando vivemos de toda a palavra que procede de Deus. Deus gera vida e força em nós, quando seguimos a palavra dele. Há uma única forma de conhecermos a palavra de Deus. Jesus conhecia intimamente, mas para nós, quando somos tentados, para a gente vencer as tentações, a gente precisa conhecer a palavra dele. E a única forma da gente aprender da palavra de Deus é lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Ela deve ser o nosso manual diário. Todas as nossas ações devem ser tomadas a partir dela, e não pela nossa situação. Sabe qual que é o problema da tentação? Quando a gente é tentado, a gente age pela nossa condição, por como a gente está. E a gente não busca a palavra de Deus. E Deus pede, Jesus já é bem explícito nisso. Ele fala: conheça a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me conduzir. A partir do momento que a gente começa a agir com esse manual, a gente vence as tentações. Isso é a primeira verdade que Jesus nos mostrou. A segunda verdade é que vencemos a tentação quando cremos em Deus genuinamente. Nessa situação, o inimigo conhece a Bíblia. E ele fala para Jesus, então salta. E ele usa a palavra para confortar Jesus. E Jesus, ele cria o poder, ele conhece o poder de Deus. Então, o que Jesus diz para ele? Não, eu não preciso pôr à prova, meu Deus, eu conheço ele. Muitas das vezes, quando a gente passa por uma tentação, a gente quer pôr Deus à prova. Ah, Deus, mas por que eu estou passando por isso? É assim mesmo? Você está me condenando? Ou cremos ou não cremos, ou temos fé ou não temos. Tentar ficar confirmando o poder de Deus é uma demonstração de falta de fé. Então a gente não deve ficar provando Deus. Deus tem o poder. A gente não precisa pular de um precipício para ver, me segura. Não, Deus tem poder. A terceira verdade que eu queria compartilhar com vocês, que Jesus vencendo mais uma vez a tentação, vencemos a tentação quando entregamos nossa vida por completo a Deus. Deus é o Deus de nossas vidas. Devemos o adorar em espírito e em verdade. Ele deve ser um foco principal da nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida por completo, Ele é a prioridade. Ele é o primeiro passo. Satanás, ele vai usar todas as estratégias, todas as artimanhas para tentar nos seduzir no momento que a gente está mais vulnerável. Jesus, naquele momento, ele estava vulnerável. Então, às vezes, ele vai te usar com a fome, ele vai te usar com poder, ele vai te tentar no dinheiro, nos desejos físicos, desejos materiais e com as nossas vaidades. E muitas das vezes a gente vai ser tentado nesse momento difícil realmente, é onde a gente está muito vulnerável. Mas quando a gente coloca Deus, quando Deus é o foco
quando Deus é o primordial, quando Deus é o primeiro nas nossas vidas, as demais coisas vão ser acrescentadas, sim. Mas quando Ele é o foco, aí a gente passa pela tentação. Então, não são essas coisas que nos vão induzir a pecar, a errar e a fazer mal, e dar mau testemunho.